Boa noite, sejam bem-vindos para a nossa 10ª reunião, uma reunião muito importante para ajudar no desenvolvimento psíquico daqueles que têm interesse nisso. Espero orientá-los de forma a que cada um sinta o prazer desse desenvolvimento psíquico. Agora nós vamos iniciar a autorização das pessoas que estão entrando para a reunião e nós temos um tempo para isso e durante esse tempo você vai fazer algumas reflexões. Aproveite as reflexões.
Bem, meus amigos, hoje a nossa tarefa é ajudá-los a desenvolver a energia nas mãos. Uma das habilidades que você pode praticar o amor em silêncio. Aprenda, desenvolva essa habilidade e você vai entender o que significa praticar o amor. Eu acho muito importante que você reflita sobre isso. Eu gosto sempre de relembrar que, quando a gente participa de um treinamento, esse treinamento tem um propósito. Quem criou, quem desenvolveu, quem está trabalhando para melhorá-lo, fez uma série de experimentos e procura cada vez mostrar o seu estilo para que outras pessoas também consigam bons resultados. Então, é lógico que praticar meditação dinâmica sem conhecer um relaxamento fica muito complicado, não tem como. Então, tanto é que essa é a nossa primeira técnica. Depois vem as respirações, a importância da respiração para você se reequilibrar, se limpar e relaxar. Liberar as tensões do corpo é muito importante. Quanto mais você praticar isso, mais perto do significado de meditar você estará. A ideia de você se proteger, se energizar, melhorar o seu relacionamento com a energia que está disponível no universo, isso é muito importante se você quer praticar o amor. Revitalizar seu corpo é uma coisa importantíssima. Se você, de repente, não gosta dessa ideia, procurar uma forma que você se sinta muito bem e revitalizado. Lembrando que, do processo todo, nós aprendemos fazer um relaxamento mental, acalmar as excitações, acalmar os pensamentos, ficar mais concentrado, que esse é o grande propósito da meditação, a concentração. Então, nós aprendemos o relaxamento físico, o relaxamento mental, e juntamos essas duas numa atividade e chamamos isso de nível alfa. E nesse nível alfa, nós aprendemos a observar uma série de coisas, dedicar mais atenção às imagens. A isso nós chamamos de espaço mental. Então, é você ter uma referência forte de onde você trabalha com as imagens. Nós vimos a dimensão criativa, algo que desenvolvemos com nossa imaginação para representar o nosso interior. Tanto que dizemos assim, é o melhor lugar do mundo para cada um de nós. Ou seja, se nós criamos algo representando o nosso interior, tem que ser o melhor que a gente possa criar. Num gráfico, eu gosto sempre de representar a dimensão criativa assim. Eu faço um relaxamento físico, eu faço um relaxamento mental, eu me envolvo com a minha criação, que chamo de dimensão criativa, e a partir daí eu começo a usar nessa dimensão, nesse estado de relaxamento, as programações que me interessam, as gerais ou as específicas. É importantíssimo uma coisa quando você desenvolve uma habilidade ritual. Então, você ter um ritual de saída, ou então você desejar ter uma noite agradável. Bom, isso realmente é muito importante. A primeira técnica que nós treinamos usar é quando você tem um problema e você sabe o que você quer no lugar. Para isso, nós usamos quadros mentais. Os americanos chamavam isso de espelho mental. Mas, para nós aqui, quadros mentais têm mais significado. Então, eu quero que você se lembre sempre que você tem essa técnica e que você deve usar. Ela é uma técnica para você resolver problemas que você conheça a solução.
ou você está numa situação e sabe o que você quer no lugar. Então, quando você vai para a dimensão criativa, você analisa a situação que não te interessa mais, elimina ela e depois trabalha com a energização na solução. Isso é importantíssimo para você desenvolver suas habilidades. Nós vimos uma técnica que deve ser a técnica que mais você vai usar na sua vida, a técnica dos 3 dedos. Por quê? Porque é uma técnica para a gente usar em beta, né? Então, lembrando que a gente programa ela lá na dimensão criativa e que a gente precisa ter um desejo, uma crença, uma expectativa. E isso é que gera uma boa programação. Lembrando que a técnica dos 3 dedos é para nos manter em equilíbrio. Então, não importa a situação, o importante é que você programe o seu interior para gerar uma força extra para essas situações que normalmente faz com que as pessoas percam o controle. Então, ter controle também é isso. A gente viu como melhorar a qualidade do sono. Isso é fundamental, lembrando que isso representa 1/3 da nossa vida. Então, o controle do despertar, importante, porque quando você programa o despertar, você organiza os ciclos do seu sono e, normalmente, você acorda depois de um sonho e aí você vai estar cada vez melhor. Controle de insônia, ao invés de tomar droga, usar a meditação. Lembrando que você conhece uma técnica e quanto mais você usar, mais rápido ela vai funcionar para você. Nós vimos também sonhos criativos. Demora um pouquinho mais para você tirar proveito disso, mas mostra que a disciplina é fundamental para o desenvolvimento de suas habilidades. Então, lembrar que os sonhos criativos vão te ajudar a você receber orientações sobre coisas no futuro, resolver problemas que você não sabe o que fazer, decidir entre várias opções e escolher a melhor para você. Então, lembrando que o preço a pagar são 3 fases. A primeira é você trabalhar e para que toda noite você lembre de pelo menos um. Depois, trabalhar para que você se lembre de todos os sonhos. E a última fase é usar. Depois que você passar por essa segunda fase, que você lembra todos, olha seus sonhos, vê como é que você pode melhorar e arrumar aqueles sonhos chamados traumáticos, que a gente orienta na técnica. Então, é importante que você se lembre que você conhece isso. Nós vimos uma coisa que mostra quem realmente somos, os nossos hábitos. Eventualmente, por razões das mais diversas, a gente desenvolve hábitos que nos prejudicam e, às vezes, nos sentimos fracos para resolver essas situações. Então, eu quero lembrar que você tem uma ferramenta que pode te ajudar a melhorar a qualidade da sua vida, melhorando os seus hábitos. Então, quando você tem um hábito indesejável, lembrar que você tem 5 fases que você tem que fazer em nível. Sair do hábito, ver por que você tem o hábito, tá? E dizer que você não quer mais isso. E achar uma forma melhor de atender o seu organismo, as suas vontades, os seus desejos, né? E aí você programar isso com uma contagem e depois você executar essa contagem, lembrando que na metade dela você diz assim, olha, quando eu chegar ao número tal, eu vou estar envolvido com o novo hábito e recebendo os benefícios dele, tá? Então, e a partir daí você trabalhar na 5ª fase, né? É você se ver com um hábito novo, feliz, as outras pessoas felizes também. Bons hábitos é mais fácil de desenvolver. Você precisa lembrar das 3 fases, mas é importante
que você chegue lá e converse, porque ter consciência dos seus projetos e dos porquês vai ajudar muito no seu caminhar. Então, lembrar que bons hábitos você tem 3 fases. Agora, repetir até que o hábito se torne real para você. Nós vimos uma coisa importante, mudança de polaridade. Isso mostra que nós somos capazes de mudar a química do nosso corpo. Isso é uma coisa realmente fantástica. Você, usando a imaginação, pode mudar a química do seu corpo. Então, se você está numa situação que não te interessa, você está sentindo algo que não é bom para você, é você procurar usar todas as ferramentas que você tem para entrar na dimensão criativa. Usar os 3 dedos, usar o melhor tipo de relaxamento que você gosta, e lá começar do problema, dizer, olha, eu estou sentindo isso e isso não me interessa. Eu quero substituir isso por isso. Criar uma imagem daquilo que você quer. Depois, fazer uma programação. Eu vou programar, vou contar de 1 a 5, e quando eu chegar no número 5, eu vou estar assim, como eu desejo, cada vez melhor. Aí você executa a programação e quando você chega no final, na 5ª etapa, você abre os olhos e vai sentir aquilo que você programou. Eu só lembro rapidamente, eliminando, por exemplo, uma dor de cabeça. Então, constata a realidade, vai no nível, é mais complicado. Se você não tem habilidade ainda, quando está com dor de cabeça, para conseguir um relaxamento, é um pouco mais complicado, mas insista, use os 3 dedos, tá? E chegando na dimensão criativa, olha, eu estou com essa dor de cabeça, vai ver onde ela é, por que ela está assim, tá? Analisa e depois você rejeita essa realidade. Isso não me interessa, isso está me fazendo mal, eu estou... Tá? Nega isso, não quero mais isso, tá? E aí você estabelece uma programação para mudar isso, tá? E aí executa essa programação e depois você abre os olhos e constata a nova realidade. Que coisa maravilhosa você mudar a química do seu corpo. Lembrar sempre de usar a imaginação e trabalhar com imagens, porque isso é meditação dinâmica. Continuando, a gente vai ver alguma coisa importantíssima hoje para você. Primeiro, eu quero te orientar sobre a levitação das mãos. O método original era a levitação de uma mão. Essa levitação de uma mão foi criada por um médico hipnólogo chamado Dr. Milton Erickson. Ele tinha muitos pacientes, então ele ensinou, ele programava as pessoas através da hipnose para fazer a levitação de um braço. Então, ao invés de ele ficar comandando o relaxamento, ele deixava as pessoas nos seus devidos lugares e ele observava quando a pessoa estava com o braço levitado, ele ia lá para fazer o atendimento dele. Nós usamos muito tempo e muitos orientadores só conhecem essa técnica da levitação de uma mão. Então, acontece que, quando eu comecei a praticar o treinamento avançado, eu levava as pessoas para o nível teta e aí depois ia treinar, conversar. Acontece que, quando eu chegava para conversar, eu notava que as pessoas estavam assim, com os braços levitados. Então, eu passei a ter certeza que aquela pessoa que estava meditando com os braços levitados, ela tinha perdido a referência do espaço. E é uma das coisas importantíssimas que a gente deve lembrar. Quando a gente entra em nível alfa, a gente perde a referência do tempo e do espaço. Então, eu comecei a observar isso e, de vez em quando, eu fazia perguntas. Como é que você está sentindo os braços? Ah, não sinto os braços, tal. Então, eu conversava. E quando eu ia conversar com alguém
que não estava com o braço assim, antes de começar o bate-papo em teta, né, eu estimulava a levitação dos braços e eu conseguia facilmente isso. Bom, então eu passei a usar e achar que isso pode ajudar muito mais do que a levitação de um braço só. Então, nesse exercício, eu vou te orientar para fazer a levitação dos braços. E a partir de fazer a levitação dos braços, das mãos, a gente vai trabalhar com energia nas mãos. Então, eu quero te orientar como você acelerar o desenvolvimento da energia nas mãos. Eu vou fazer todo um trabalho em cima disso. Depois nós vamos aprender a trabalhar a programação do copo d'água, né? Que é uma forma que substitui os sonhos criativos. Então, a gente, quando tem um problema que a gente não sabe o que fazer, tem mais de uma solução, a gente precisa de uma orientação de algo novo. Então, programar isso na água. E eu vou orientar você sobre isso. Então, primeiro, da limitação das mãos. Então, o que eu quero que você observe? Você vai estar sentado, esse exercício você tem que fazer sentado, com as mãos sobre as pernas, ou sobre os braços da cadeira, ou os dois juntos, né? E as mãos vão estar voltadas para baixo. Depois você levanta um pouquinho as mãos, desencosta das pernas e da cadeira, e aí a gente vai fazer uma programação para os braços ficarem praticamente na horizontal. Como que a gente vai conseguir fazer isso? Voluntariamente. A gente vai fazer o seguinte: eu vou contar de 1 até 5. A cada número que eu contar, você inspira e voluntariamente você levanta um pouco os braços. Aí eu falo o número 2, você inspira e levanta um pouquinho mais. E assim você vai fazendo, para que quando eu chegar no número 5, você esteja praticamente na horizontal. Bom, aí o que acontece? Vamos conversar um pouquinho mais como praticar isso. Então, lembrando que você vai estar sentado e eu vou estimular você para chegar nessa posição, contando de 1 a 5. Quando eu chegar no número 5, eu já passei pelo teu corpo, você já passou pelo corpo, já relaxou. Aí, eu vou estimular você a fazer o retorno. Mas antes, eu vou estimular você a friccionar as mãos, sentir o campo nas mãos, movimentar. Então, eu vou pedir para você fazer alguns movimentos para gravar a sensação da energia nas mãos. Então, você vai sentir o campo entre as mãos. Você, de olhos fechados, você pode até visualizar esse campo, ter uma imagem dele, tá? Então, essa parte é importantíssima e eu vou dedicar uma atenção especial a isso. Então, quando você desenvolver essa sensação nas mãos, se você tiver uma criança em casa, um dia você faça essa experiência que o desenho está fazendo ali. Você desenvolve a referência nas mãos e pede para a criança observar. E veja a reação e o que ela vai falar. Isso tem que ser uma experiência sua. Agora, para a gente chegar aí, tem algumas coisas importantes. Então, quando você vai estar com a mão lá na horizontal, eu vou pedir para você friccionar as mãos. Então, você tome uma respiração, friccione as mãos, rode, né, dos dois jeitos. Rodando, às vezes, é melhor. Ou você vê só fazendo a fricção. Quando você precisar soltar o ar, você solta o ar, mas abre as mãos. Então, você abre as mãos
e não encosta mais até o final do exercício. Se você quiser ajudar, enquanto você está friccionando, se puder ajudar com a luz que você imagina quando se autoenergiza, isso vai ficar mais forte para você. Então, enquanto você está friccionando as mãos, lembrar dessa luz. E aí, quando você separa as mãos, eu vou dar a continuidade e a gente vai tomar 5 respirações profundas e agora em contagem regressiva e soltando as mãos do colo. Bom, depois que a gente desenvolveu essa sensação, e eu vou te levar a fazer uma série de experiências com esse campo nas mãos, a gente vai aprender a energizar a água. A técnica chama-se copo d'água. Mas, na verdade, você vai aprender a energizar a água com propósito. A água é o elemento que mais nós temos no corpo. É o elemento que tem uma afinidade enorme com a gente. Eu fiz uma série de experiências a respeito disso. Um dia, se você tiver vontade, você pega 2 garrafinhas com água, uma você energiza e a outra não, e manda para um laboratório fazer análise da sua água e veja os resultados. Isso vai te ajudar e muito. Bom, então, o copo d'água é praticamente a mesma coisa que os sonhos criativos. Você tem um problema, não sabe o que você tem que fazer para resolver esse problema. Você está numa situação, você não sabe qual é a situação ideal para você, tem mais de uma alternativa, ou você não sabe o que fazer. Então, você vai pedir ajuda para o seu subconsciente através da água. Tá? Então, lembrando que nos sonhos criativos é para estabelecimento de meta, solucionar problemas que a gente não sabe o que fazer e decidir entre várias opções. Agora, você vai ter, mesmo sem ter desenvolvido sonhos criativos, você vai ter a técnica do copo d'água para começar a trabalhar com isso. Então, cuidar de metas, solucionar problemas, decidir entre várias opções. Então, no esquema seria isso. Eu tenho um problema, não sei o que fazer, tenho uma situação e eu quero mudar isso, mas não sei o que eu vou fazer. Quero uma orientação do meu interior, do meu subconsciente. Então, como é que você vai fazer? Eu pedi para que você tivesse um copo d'água aí na frente. No exercício, você vai pegar ele. Mas preste atenção, está um pouco exagerado, para você notar o seguinte, que os dedos não devem se tocar. É para você se ligar através desse copo com água, pela água ou pelo vidro que vai estar envolvendo a água. Ou seja, a sua conexão de uma mão com a outra será através da água. E aí, se possível, se imagine dentro dessa água, conversando com essa água e expondo o problema que você tem. Explica o problema que você tem necessidade de ter informações para resolver isso. E aí, quando você conversou com a água sobre o seu problema, você termina dizendo isso. E isso é tudo que necessito fazer para encontrar a solução do problema que tenho em mente. Vou repetir. Isto é tudo que eu necessito fazer para encontrar a solução do problema que tenho em mente. Segurando o copo dessa forma, você vai tomar essa água. Veja bem, eu vou imaginar 2 situações. Uma situação de dia normal, que você faz isso, e a outra situação que normalmente a gente utiliza o copo d'água é à noite, a última coisa que a gente faz antes de se deitar. Então, quando você faz isso, como sendo a última coisa que você vai fazer antes de se deitar, sentado na cama, então você vai relaxar, deixa o copo d'água do lado, e aí quando você estiver bem relaxado, você vai apanhar o copo d'água e você vai conversar com a água sobre o seu problema.
Aí, enquanto você toma a metade dessa água, mais ou menos a metade dessa água, você mentalmente diz isto para você. Isso é tudo que necessito fazer para encontrar a solução do problema que tenho em mente. Ou seja, você vai interiorizar isso. O seu organismo vai trabalhar com essa água, o seu subconsciente, a noite inteira. Pode ser que você já tenha tido um sonho, e você acordou à noite, dizendo, olha, eu tive um sonho que é para eu fazer isso, assim, 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 tudo bem. Mas a técnica, ela tem um complemento. De manhã, quando você acorda, senta na cama, a primeira coisa que você faz é apanhar um copo com água, fechar os olhos, conversar com a água mais um pouco, né? Conversar com a água mais um pouco, e dizer, olha, mesmo que você tenha tido a resposta, você pode até agradecer, tal, mas o importante é você repetir ao acordar. Isso é tudo que necessito fazer para encontrar a solução do problema que tem em mente. E toma o restante da água. Tá? Então, você vai estar programando antes de dormir e a primeira coisa ao acordar. Por que, que a gente pede para você repetir ao levantar? Primeiro, como disciplina. E a segunda coisa é que, se você não teve um sonho, durante o dia, vai aparecer alguém te dando um livro, te contando uma história, e na hora que a pessoa começar a falar, você vai saber que tem a ver com o seu problema. É uma coisa impressionante. Você deve fazer para você ter essas experiências, para que ninguém tenha que contar para você como é que o seu organismo reage ao programar a água. É uma técnica simples, que você deve praticar com disciplina. Isso é importante. Então, normalmente, a técnica do copo d'água você utiliza assim. Agora, à medida que funcionou, você, de repente, você pode energizar a água para dar para alguém tomar. Você quer ajudar alguém? Você, olha, eu quero que bate o papo com a água, olha, a fulano de tal vai tomar, está precisando de ajuda, assim, 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 assim. Conversa com a água e põe o seu desejo de ajudar outra pessoa ao tomar essa água. Então, lembre-se que você consegue alterar os padrões da água que você energiza. Ô, Júlio, eu não acredito nisso. Eu não estou pedindo para você acreditar. Eu estou pedindo para você testar. Agora, se você quiser fazer exame no laboratório, escolha 2 garrafas. Uma você energiza e a outra não. Energiza com o propósito de ajudar alguém, e a pessoa se sentir bem. Se envolva um tempo com uma dessas garrafas, projetando nela um desejo sincero, e mande para análise. E veja que tipo de resultado o laboratório vai te dar das 2 garrafas. Isso é uma coisa que tem que ser de interesse seu. Lembre-se de usar a imaginação e, quando você trabalhar com a água, trabalhe com imagens. Lembrando que as imagens são as ferramentas da meditação dinâmica. Então, é importantíssimo isso. Agora, a gente sempre chama atenção, até você desenvolver a habilidade, tenha um pouquinho de bom senso, porque senão daqui a pouco não tem nem lugar para copo, quer fazer tudo de uma vez. Um problema de cada vez. Insista até resolver o primeiro. Quando você conseguir resolver o primeiro, os outros vão ficar muito mais fáceis, porque você desenvolveu a habilidade. Então, lembre-se disso. Lembrar da importância que você precisa dedicar agora de ter perto de você um copo com água, porque no exercício que vamos fazer a seguir, você vai precisar. Agora, então, vamos praticar. Lembrar, antes de começar o exercício, de estimular o campo nas mãos. Então, enquanto eu organizo os detalhes aí, lembre-se, sentado, tome umas respirações, e depois que você
friccionou bastante, separe as mãos, não toque elas mais até terminarmos o exercício. Tome uma respiração profunda, acomode seu corpo, feche os olhos, relaxe as pálpebras, o rosto. E vamos entrar em nível de meditação com 3 respirações profundas. A primeira, a segunda, a terceira. Procure relaxar bem o corpo, sentir-se confortável. Como você está na posição sentado, levante as 2 mãos um pouquinho acima dos joelhos e procure relaxar os braços. Eu vou contar de 1 a 5 para que você faça voluntariamente a levitação das mãos até a altura dos ombros. E a cada número que eu contar, você vai elevar um pouco mais as mãos acima das pernas, até que elas fiquem na horizontal. 1. Respire e eleve um pouquinho os braços. Procure relaxar os ombros, sentir os braços soltos, os dedos separados. 2. Mais uma respiração. Levante um pouquinho mais. 3. Um pouquinho mais. E relaxe os ombros, os braços. Procure sentir-se relaxado. Relaxe seu rosto. 4. Um pouquinho mais. 5. Mais uma respiração. Procure sentir os braços no nível dos ombros. Procure sentir-se relaxado e mantendo os braços nessa posição. O nosso propósito é desenvolver a habilidade de melhor canalizar nossa energia. Portanto, mantenha os braços relaxados e faça um passeio pelo seu corpo, relaxando o rosto. Procure engolir a saliva. Relaxe o peito, a barriga, as pernas, os pés. Procure pensar nos órgãos internos, aqueles que mais chamam sua atenção, lembrando da importância de dedicar carinho a eles, a aprender a agradecer. Por último, concentre-se no seu cérebro. Agora volte aos ombros. Se sentir qualquer desconforto, respire profundo. Agora volte as mãos uma frente à outra. E faça pequenos movimentos de aproximação e afastamento sem tocar as mãos. Afaste e aproxime. E procure desenvolver a sensação do campo de energia entre as suas mãos. Procure afastar, aproximar, sem tocá-las. Mesmo tendo tocado, continue com as mãos afastadas e fazendo o movimento. Procure gravar a sensação entre as suas mãos, o que você sente numa, na outra. Esse campo de energia você vai poder usar para ajudar pessoas, animais, plantas,
energizar objetos seus, procure gravar essa sensação. Procure lembrar-se de uma pessoa que você quer muito bem. Imagine essa pessoa entre as suas mãos e sorrindo para você. E você fazendo com que esse campo de energia flua na cabeça da pessoa. Se você tem algum animal de estimação ou gosta de algum tipo de animal, pense nesse animal no centro desse campo das suas mãos. Se você gosta de flores ou algum tipo de planta, procure imaginar você passando essa energia para essas plantas que você gosta. Se você tem um objeto de estimação, pense nesse objeto de estimação entre as suas mãos e você impregnando esse objeto com a sua energia. Essa energia caracteriza proteção, saúde, bem-estar, conforto. Respire profundo. Imagine o seu rosto dentro desse campo, como se você se lembrasse de uma foto sua sorrindo. Imagine a foto ou a sua imagem dentro desse campo e você fazendo a sua própria autoenergização. Respire profundo, pare o movimento, volte as mãos para baixo e eu estarei contando de 5 a 1 para voltarmos a descansar os braços sobre as pernas. 5, respire, abaixe um pouquinho, relaxe os ombros, sinta seus ombros relaxados, suas mãos relaxadas. 4, baixe um pouquinho mais. 3, um pouco mais. Procure imaginar quanto falta para que os braços cheguem sobre suas pernas. 2, abaixa um pouco mais. Quando nós fizermos a próxima respiração, não force os seus braços tocar as pernas, só faça o movimento como se fosse para isso. Respire. 1, baixe um pouco mais. Observe que, para a maioria, os braços vão estar bem acima das pernas. Essa é uma referência de nível de meditação, ou seja, a perda do controle do espaço. Então, quando estamos bem relaxados, perdemos a noção do espaço. Isso é importante. Agora respire e voluntariamente deixe os braços tocar suas pernas. Relaxe bem os ombros. Nós temos que desenvolver algumas habilidades. Uma delas é fazer movimentos sem sair de nível. A outra é abrir os olhos e se manter em nível de meditação. Então, agora eu quero pedir que você preste atenção, tome uma respiração, mantenha o corpo relaxado e abra os olhos por um momento e observe. Em seguida, feche os olhos, respire e relaxe ainda mais. Como o propósito é aprender a fazer movimentos e se manter em nível, eu quero te pedir o seguinte: levante os braços novamente até quase a altura dos ombros e procure lembrar-se daquela sensação de aproximar e afastar as mãos. E comece a fazer os pequenos movimentos
aproximando e afastando. Procure intensificar. Se você gosta de alguma cor em especial, procure imaginar esse campo colorido. Você pode imaginar nesse momento uma luz incidindo no alto da sua cabeça e vindo se acumular aqui entre suas mãos. Isso é aprender a direcionar a energia do universo. Pense no alto da sua cabeça, uma luz incidindo sobre sua cabeça e vindo se acumular entre suas mãos. Agora pense em alguém que você gostaria de ajudar neste momento. Imagine essa pessoa em tamanho pequeno, ficando entre suas mãos, nesse campo de energia. E deseje a ela bem-estar, saúde, felicidade, muita paz. Agora lembre-se de fazer isso em você também. Imagine você entre suas mãos e você se auto-energizando. Tome uma respiração e volte a acomodar as mãos sobre as suas pernas. Enquanto você relaxa ainda mais, vamos fazer algumas programações gerais. Eu estou desenvolvendo as minhas habilidades e poderei desenvolvê-la controladamente. Penso nas habilidades que tenho e que quero melhorar. Eu posso desenvolver qualquer habilidade que eu desejar controladamente. Penso nas habilidades que quero desenvolver controladamente. Eu estou desenvolvendo meus sentidos e minhas faculdades e poderei projetar minha inteligência em qualquer ponto ou lugar desse planeta, a qualquer dimensão do universo, dentro dos diferentes reinos da matéria, no mineral, no vegetal, no animal e especialmente no reino do corpo e mente humana. E poderei perceber o que está acontecendo e aplicar medidas corretivas, se isto for necessário e benéfico para a humanidade. A cada momento que passa, sob todos os aspectos, eu estou cada vez melhor. O meu projeto hoje foi desenvolver a habilidade de direcionar minha energia e também canalizar energias disponíveis no universo com o propósito de ajudar. Sempre que eu ajudar qualquer ser, vou me sentir muito melhor do que antes. Conforme a orientação, o propósito é aprender a programar água, energizar água. E como você já desenvolveu a habilidade de fazer movimentos e manter-se em nível, e abrir os olhos e manter-se em nível. Então agora você vai abrir os olhos e pegar o copo com água e segurá-lo à sua frente, na altura dos seus olhos, ou quem sabe um pouquinho acima. Agora procure lembrar-se do campo entre as suas mãos, envolvendo essa água. Procure lembrar-se da luz no alto da cabeça, vindo centralizar-se entre as suas mãos. E agora, converse com essa água com um propósito que você programou para isso. Se você tem um propósito, quer saber alguma resposta, ou se você quer que essa água sirva a um propósito, lembre-se de imaginar-se dentro dessa água e conversando
sobre a importância do seu projeto. Procure envolver-se com essa água. E agora vá baixando as mãos um pouco de cada vez, até que o copo fique na altura da sua boca. Aí tome essa água lentamente, mantendo em mente o seu propósito. Depois de tomar a água, lentamente baixe as mãos, abra os olhos e acomode o copo. Volte à posição de descanso dos braços sobre as suas pernas e relaxe. Lembre-se que você está desenvolvendo a habilidade de direcionar sua energia com um propósito. Sempre que você tiver necessidade e precisar de uma resposta, você pode programar na água o seu desejo de ter essa resposta. E se você fizer antes de deitar-se, ao tomar essa água, o seu subconsciente terá programado isso e arranjará uma forma de te dar uma resposta de forma que você entenda. Sempre que você tiver vontade de ajudar pessoas, você também pode energizar a água com esse propósito. Lembre-se que a água é o elemento mais comum dentro do nosso corpo. E ela é suscetível a nossas programações. Por isso, pratique energizar água tendo um propósito. E você verá maravilhas acontecer em sua vida. Respire profundamente. Procure relaxar os braços. E como você está desenvolvendo a habilidade de movimentar-se nessa dimensão, antes de sair de nível, você vai tomar uma respiração, ficar em pé, abrir os olhos, mantendo o corpo relaxado. Depois vai fechar os olhos, sentar-se novamente e fazer seu ritual de saída dessa dimensão. Você já desenvolveu a habilidade de entrar e sair desses níveis. Então procure praticar e desenvolva ainda mais suas habilidades. Faça no seu ritmo, lembrando que você vai se programar para ficar em pé, abrir os olhos, depois fechar os olhos, assentar-se novamente, relaxar e depois fazer o ritual de saída dessa meditação. Muito bem. Com esse exercício, com essa meditação, nós desenvolvemos o uso da energia das mãos. Agora vai caber a você colocar isso em prática e tornar isso uma habilidade psíquica sua. É importante que você trabalhe em silêncio para não criar responsabilidades além das que você precisa.
Eu vou mostrar para você algumas formas de usar a energia nas mãos e que cientificamente são comprovadas como atividades importantes para a saúde. Se você pesquisar, você vai ver que na USP essa energia já vem sendo utilizada como algo natural. Então, veja a posição das mãos. Se for uma pessoa do seu relacionamento, você pode encostar as mãos. Mas se a pessoa não for do seu relacionamento, é importante que você evite constrangimentos. Então, lembre-se de ficar próximo. Por isso, você pode ficar de olhos abertos quando fizer isso. Tá? Se for da família, você pode encostar. Se for pessoas diferentes, mantenha distante do corpo da pessoa para evitar constrangimentos. Então, realmente, se for uma pessoa do relacionamento, você pode se dar as mãos, né, no momento certo e fazer a energia circular através de vocês. Isso vai ajudar em muito. Então, existem vários processos que você, com as pessoas do seu relacionamento, possam praticar isso. Então, você vai ver e prestar atenção à sua volta, quanta gente utiliza a energia das mãos em reuniões e tal. É importante que você aprenda a ser um canalizador dessa energia universal. Quando você participar de um grupo maior, lembre-se da energia lá de cima vindo até vocês através das suas mãos. Isso é importante. Quando você vai se autoenergizar, também procure sentir essa energia fluir através de você. Tenha algumas imagens que te ajudem a fazer isso. Isso é muito importante. Quando você quer acelerar o desenvolvimento das habilidades psíquicas, tem algumas coisas que são importantes. Por exemplo, se você está nervoso, agitado, experimente se as pessoas são da sua família. Se as pessoas são da sua família, preste atenção, prenda a respiração e coloque as mãos perto da pessoa e fique com a respiração presa, porque daí você vai liberar suas reservas para ajudar a outra pessoa. Isso vai funcionar muito. Quando você precisa ajudar alguém mesmo, de verdade, lembre-se de fazer um jejum e, antes de se alimentar, fazer a imposição das mãos. Você vai ver a eficiência que tem o jejum para você passar energia para uma outra pessoa. Então, são coisas que você tem que procurar desenvolver de acordo com a sua velocidade. Na nossa próxima reunião, eu preciso que você faça uma tarefa. Aliás, algumas tarefas. Primeiro é ficar na frente da sua casa, lá no nível da rua, e observar se é o apartamento, que altura está, se é casa, enfim, observar a sua residência lá de fora, né? E procurar observar detalhes até chegar e abrir sua porta, porque no próximo exercício você vai fazer isso mentalmente. Dentro da sua casa, escolha um ambiente que a gente vai chamar de sala de estar. Um ambiente que você goste de ficar e que você conheça bem. Olhar as paredes, escolher uma parede, ficar no centro da sala, observar como as coisas se parecem, observar como você nunca fez antes, sabe? Com detalhe. Observar essa sala com detalhes, porque na meditação seguinte, na semana seguinte, você vai precisar disso. Se você tem um objeto de estimação, relógio, anel, pulseira, caneta, não sei, uma coisa que está sempre com você, pegar esse objeto e olhar ele com detalhe. Segurar, observar, ver peso, temperatura. Quando você quer ver a temperatura de um objeto, coloque na testa.
você já vai sentir se ele é mais frio, mais quente que o seu corpo. Nós vamos precisar também fazer uma experiência com o reino vegetal. Então, procure essa semana escolher uma árvore frutífera e observá-la. Procure ver onde é que tem uma árvore frutífera, olhe para ela, olhe as folhas, olhe o pé, porque se você fizer isso, na meditação seguinte, você vai desenvolver melhor as referências que você precisa para o seu desenvolvimento psíquico. Você gosta de animais? Gosto. Então, escolha um animal, né? Mas observe ele com mais detalhe, como você nunca fez antes, porque você vai fazer isso na meditação para observar e gravar referências, formar um banco de dados de informações, vamos chamar assim, informações psíquicas. Então, essas são as tarefas, a sua residência, a sala de estar, o objeto, a árvore frutífera e o animal. Então, isso nós vamos precisar na nossa próxima reunião. Eu quero agradecer a você pela presença, pela participação, pela energia, e dizer que foi muito bom estar com você. Agora, lembrar o seguinte, que a meditação afeta o seu corpo por 3 dias. Na nossa próxima reunião, vamos precisar que você esteja bem. Então, procure repetir pelo menos mais 2 vezes essa ou uma das anteriores que você não tenha feito direito, por exemplo. Então, lembrar que meditar faz bem para a saúde. Praticar faz a grande diferença. Lembre-se que até desenvolver habilidade, praticar. Depois que for uma habilidade sua, use sempre que precisar e pronto, como você faz com as demais coisas. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, lembre de usar o Zap. Ele está aí à sua disposição para isso. Obrigado e tenhamos uma boa noite.